Olá a todos e bem-vindos a mais um webinar do PIN. Hoje o tema é o autismo e a sua evolução ao longo da vida. É um tema muito importante, por variadas razões, e eu lembro-me que em muitas conferências que faço sobre os temas do autismo, ou o tema do autismo, se quiserem, digo que eu falo no facto de a borboleta, antes de ser borboleta, era uma lagarta e houve um processo de metamorfose, de transformação contínua. E, portanto, nós não podemos esperar que as manifestações na primeira infância sejam idênticas às manifestações na adolescência e, por sua vez, absolutamente iguais às preocupações do adulto. E, de facto, na criança com perturbação do espectro do autismo, esta lagarta vai sofrendo transformações sucessivas. Eu hoje tenho o privilégio de ter à minha direita a diretora da APSA, da Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger, Piedade Líbano Monteiro, e de estar rodeado da Inês Leitão, que é coordenadora do espectro do autismo, e o Pedro Rodrigues, ambos são psicólogos. O Pedro dedica-se à intervenção e a cuidar dos adultos com perturbações de espectro. Estou, portanto, muitíssimo bem acompanhado, o que significa que vocês estão muitíssimo bem acompanhados. Eu começaria talvez pela minha direita, e talvez a Piedade me fosse importante desde já explicar sucintamente o que a APSA faz e qual é a sua experiência em relação com a Casa Grande, em relação à inserção dos autistas, das pessoas com perturbação de espectro do autismo, quando chegam ao final da adolescência. Primeiro, muito obrigada, boa noite a todos e muito obrigada também por esta oportunidade. Há muito tempo não estávamos assim os quatro. Bom, e que é uma coisa que me dá muito prazer. Para responder à pergunta do Dr. Nuno, o que é que faz a APSA? A APSA tem uma missão, aliás, o Dr. Nuno sabe bem, porque eu considero o pai da APSA, tem a missão de, em primeira mão, sensibilizar e explicar à sociedade em geral, por várias formas, o que é isto da perturbação do espectro do autismo, neste momento, nível 1/ síndrome de Asperger, como eu costumo dizer, e sensibilizamos através de palestras que fazemos, seminários, congressos, apoio aos pais, muito apoio à família, ajudar a família a aceitar e a explicar o que é isto, o que é esta perturbação, como é que se manifesta, e estratégias também para trabalharem com os filhos, igualmente na escola e assim sucessivamente até, digamos, que estas crianças vão crescendo, minimamente acompanhadas em alguns casos. Portanto, o acompanhamento é feito na medida do possível e dependendo dos recursos de cada família e dos recursos que o Estado dá. A verdade é esta. O que acontece é que quando chegam à adolescência, é evidente, tal como começou o Dr. Nuno a falar, é evidente que nós não podemos esperar que estes jovens não cresçam, não tenham as mesmas manifestações de transformação ao longo do tempo, como todos os outros têm. Portanto, nós também temos que ter o cuidado de adaptar e de ir adaptando, digamos assim, a estrada à medida que eles vão crescendo. Esse é um trabalho que a APSA, de facto, se empenha neste momento a fazer, muito através do aparecimento, do crescimento deste grande projeto da APSA, que é a Casa Grande, e a Casa Grande nasce exatamente para colmatar a dificuldade e o grande buraco que há, o grande fosso que há, entre o fim da escolaridade e o início de uma vida ativa. Sendo que essa vida ativa pode ser a faculdade, um curso profissional ou uma profissão de algo que este jovem, rapaz ou rapariga, tenha esta apetência e seja ajudado a fazer este caminho. Portanto, esta Casa Grande é para jovens adultos a partir dos 16, 18 anos, não está tutelada pelo Ministério da Educação, tem sim uma parceria forte, é protocolada pela Segurança Social, portanto é uma resposta para todos, e nesta resposta o que é que nós fazemos? Identificamos, a equipe técnica identifica as capacidades primeiramente destes jovens, onde é que estão depois os pontos de sofrimento e porque é que eles não conseguem sozinhos este fim de percurso académico
até ao 12º ano. É importante dizer que estes 3 últimos anos de académicos são muito importantes e são muito descuidados ainda pelo Ministério da Educação, na minha visão, porque não são acompanhados. Os jovens deviam, durante estes 3 últimos anos, o chamado PIT, o plano portanto, de transição para o fim da escola, para a vida adulta, não são acompanhados, e então aqui a APSA tem o papel de quase que de intermediário entre o jovem, a escola, a família. Quando eu falo no jovem, falo sempre na família. O nosso projeto não vive sem o empenho da família. E depois fazer a ponte com a comunidade. A comunidade, que pode ser a faculdade, como já disse, pode ser um curso profissional ou pode ser a empregabilidade. E aqui entra o fio condutor neste momento da APSA, porque realmente arriscámos, acreditámos, como sempre, e vimos que era possível. É possível integrar em contexto de trabalho seriamente as pessoas com autismo, este tipo de população de autismo que estamos a falar. É possível. É difícil, mas não foi difícil com a escola, é este o nosso raciocínio. O que é que nós fizemos com a escola? Fomos sensibilizar, fomos explicar, fomos acompanhar, exatamente igual, num patamar superior com as empresas. Ninguém recebe ninguém, mesmo que tenha o maior curso do mundo e o maior diploma, sem saber minimamente como é que é aquele jovem. Por isso é que há uma entrevista. Só que nos nossos, a entrevista tem que ser altamente preparada. E é preparada individualmente. O que é que eu quero dizer com isto? Nós preparamos o mundo do trabalho, preparamos a empresa que recebe, a nossa empresa receptiva que nos recebe, a nós APSA, para fazermos este trajeto de ponte com este jovem, e nós preparamos a empresa para receber o João, o António ou o Manuel. Não preparamos a empresa para receber um jovem na Casa Grande, não é? O casamento aqui é perfeito. Não quer dizer que resulte sempre, e ainda bem que resulta sempre. Mas é perfeito no sentido de, primeiro tem de ser um win-win. Não há o coitadinho e vamos lá fazer o jeito a uma IPSS, não é? É um compromisso protocolado, é um compromisso assinado pela APSA e pela empresa. O jovem recebe sempre as informações das suas funções, identificando as suas dificuldades. Portanto, se ele funciona mais com aspectos de informação visual, é este tipo de adaptação que a empresa e o supervisor dele diretamente vai fazer. A empresa, por outro lado, conhece exatamente quais são as particularidades deste jovem e está preparado para, se um dia chove, não vale a pena sequer dizer bom dia, não é? Ou se um dia ele vai de barrete enfiado na cabeça com a pala para baixo, é porque a coisa correu mal. Portanto, e depois há uma interligação permanente, quando necessária, entre a APSA e a empresa. Aliás, o que as empresas nos dizem é que o que sentem é o grande apoio e vão à vontade para este projeto, porque sentem que, a um clique de um telefonema, a supervisora, a responsável por processo daquele jovem, está disponível para. Portanto, neste aspecto, isto é basicamente e muito resumidamente o que nós fazemos. Capacitamos o jovem para o trabalho e o emprego para receber o jovem. De outra maneira não é possível. A parceria e a colaboração, melhor dito, entre a APSA e o PIN tem sido desde o início. A Piedade atribui-me sempre a paternidade da associação e eu reconheço que tive um papel importante no lançamento, mas sou daqueles pais que depois abandonam o filho. Não ao seu belo prazer, mas estou lá sempre que sou preciso. E o PIN está lá sempre que é preciso a colaborar. E já voltamos ao Pedro. O Pedro tem também uma experiência muito grande de inserção profissional e de trabalho com jovens universitários com síndrome de Asperger. Mas antes disso, tenho aqui uma outra senhora. E, portanto, ladies first. Nós já tivemos um webinar sobre autismo, em que falámos dos aspectos mais da infância. E, portanto, eu não creio que neste momento isso seja verdadeiramente o foco da nossa conversa, mas aspectos menos conhecidos da perturbação do espectro, outras pessoas com perturbação do espectro. E dentro desses aspectos menos conhecidos há o facto de a apresentação
do síndrome de Asperger. Eu vou dizer síndrome de Asperger, enfim, mas que perturbação espectral de nível 1 é uma coisa muito complicada, um nome muito grande, enfim. O síndrome de Asperger toda a gente sabe o que é, ou enfim, compreendo o que eu estou a falar, e é que são os aspectos do síndrome de Asperger nas raparigas no sexo feminino, nas adolescentes. Eu digo a toda a gente, nas palestras que faço, que há muito mais rapazes que raparigas, mas estou convicto que a diferença não é tão grande quanto se apregoa, porque eu acho que as raparigas não são diagnosticadas. E vou perguntar à Inês porquê que elas não são diagnosticadas. Bom, alguns rapazes também não, mas porquê que as raparigas são ainda menos diagnosticadas? Olá, boa noite a todos e obrigada também por esta oportunidade, não é, de estar aqui convosco mais uma vez. As raparigas parecem ser de facto menos diagnosticadas e, portanto, essa percentagem, essa proporção entre rapazes e raparigas é provavelmente muito menor do que aquilo que se tem dito ao longo do tempo. Menos diagnosticadas porque a apresentação das suas características tende a ser mais subtil e, portanto, menos visível aos olhos dos outros. Isto leva a que passem despercebidas ao longo da sua infância, também muitas vezes ao longo da adolescência, ou pelo menos em parte da adolescência, e a terem um diagnóstico muito tardio. Muitas vezes já não pelas características mais associadas a uma perturbação do espectro do autismo, mas sim a outras perturbações que já são quase como uma consequência dessas características, como uma perturbação da ansiedade, uma alteração de facto do humor e, portanto, uma depressão, que isso sim é muito mais visível da sua sintomatologia e que leva à procura de ajuda. Voltando aqui um bocadinho ao que estava a dizer, portanto, esta subtileza das características ou algumas particularidades, portanto, neste diagnóstico, e queria de facto reforçar que quando nós temos uma menina, portanto, que tem características de uma perturbação do espectro do autismo muito marcadas, muito acentuadas, muitas vezes também com um déficit cognitivo, aí o diagnóstico é muito mais fácil e não há esta diferença em relação aos rapazes. Portanto, quando nós evoluímos, digamos assim, para uma maior funcionalidade e para um maior nível de capacidade intelectual, aí sim começa a haver esta diferença no diagnóstico entre rapazes e raparigas. E as raparigas tendem a ter uma maior, ou parece, não é, que os estudos também nos vão indicando, e a experiência clínica, motivação social, uma maior capacidade de observação, são muito observadoras, e de capacidade de imitar comportamentos sociais, imitar gestos, imitar o comportamento, o que é que se deve fazer, o que é que se deve responder. Portanto, no fundo é... Tem um guião, mas Aliás, eu lembro perfeitamente de uma jovem adulta, já que eu avaliei, e portanto que só nessa altura é que foi realizada uma avaliação, através do irmão, ou seja, o irmão é que tinha características mais marcadas, muito mais novo, e ao ter ido a uma consulta, ela também percebeu que afinal tinha muitas das características que estavam ali a ser avaliadas. E nesse sentido, pronto, depois foi feita uma avaliação e ela dizia muito claramente que tinha a noção clara de que tinha reparado que os professores usavam muitos gestos, não é? Tal como eu faço a falar. E questionava-se, mas porquê? Porque estes gestos todos, mas se eles fazem, é porque deve ser para fazer. E foi aprendendo a fazer alguns destes gestos enquanto falava. E essa mesma jovem também dizia que não gostava nada quando tinha visitas em casa e de ter de ficar naquele convívio social, mas ela usava mesmo a palavra guião. Mas, ok, eu aprendi o guião, sabia o que dizer e como estar, e ali ficava durante algum tempo. E, portanto, aquilo que nós usamos, não é muito agora como também uma expressão para explicar esta subtileza, é a camuflagem, ou seja, as raparigas têm uma maior capacidade para camuflar, mascarar as suas características e, portanto, com esta observação, imitação, e, portanto, passam despercebidas, até porque também tendem a ser, digamos, mais tímidas, um comportamento mais inibido, que num contexto de uma sala de aula, sendo boas alunas e correspondentes, passam completamente despercebidas. Portanto, o diagnóstico é muito mais tardio, muitas vezes. É engraçado. Posso dar um exemplo de uma senhora que eu vi recentemente, mãe de uma criança com perturbação do espectro.
ela própria com síndrome de Asperger, mas devo dizer que ela sentia-se muito confortável com a sua pele. Dizia, eu não me importo nada de ser assim, estou tranquila assim, mas dizia-me ela, uma das coisas que eu nunca percebia, porque eu ia ao hospital por uma razão qualquer de saúde, e as pessoas estavam acompanhadas e eu perguntava, mas porquê? Mas porquê que... Então, o que é que há outra pessoa a fazer? Não é? Que é muito curioso. Eu anotaria dois aspectos que eu acho que passam muitas vezes despercebidos e que se prende com o facto, e Inês disse uma coisa muito importante, que é o síndrome de Asperger não tratado, não acompanhado, muitas vezes, queria que o Pedro comente isso, muitas vezes desemboca num final infeliz, quer dizer, num final de sofrimento, nomeadamente de depressão, interrogação, e até suicídio. Não é? O suicídio está aumentado claramente nas perturbações do espectro. Eu chamaria a atenção para raparigas estudiosas, inteligentes, mas que depois chegam aí por volta do 10º ano e têm dificuldades claras naquilo que a gente chama de metacognição, ou seja, no decifrar das perguntas, na compreensão dos textos com sentido mais abstrato. Muitas vezes os pais aparecem porque os miúdos não rendem no estudo, quer dizer, esforçam-se e tal, e a aparência é de desatenção, mas não é bem isso, é uma dificuldade a outro nível. Bom, e portanto, e passam muitíssimas vezes despercebidas. Eu tinha um miúdo, enfim, um jovem no 10º ano, eu perguntei-lhe, mas quando tens dúvidas, tu fazes perguntas na sala de aula? Eu não faço. Porquê? Ele disse que as minhas perguntas são burras, ou seja, as perguntas que ele fazia, os outros não compreendiam onde é que estava o problema, onde é que estava a dúvida, onde é que estava a questão. O outro dizia-me, eu não faço perguntas porque o professor vai-me explicar exatamente da mesma maneira. Ou seja, eu não consigo arranjar uma outra estratégia para tentar compreender, não é? Porque é só aquela. Bom, mas são aspectos interessantes e muito importantes e muitas vezes passam despercebidos a uma análise superficial, não é? E eu acho que isso acontece com tanta frequência. O subdiagnóstico. Eu gostava que o Pedro me falasse um bocadinho da sua experiência com jovens adultos, não é verdade? Nas consequências da perturbação do espectro não diagnosticada. Sim. Ora, boa noite a todos, um especial prazer, claro, a todos aqui ao meu lado e todos vocês que estão também a ouvir-nos e a termos. Eu quando comecei aqui no PIN, portanto, no fundo, integrei a equipa para poder dar resposta aos jovens adultos e aos adultos, porque, bom, o PIN começou claramente a pensar aquilo que era inevitável. As nossas crianças e os nossos jovens vão crescer e, portanto, há que dar uma resposta. E de uma forma marcada, inclusive para mim, enquanto clínico, foi receber os primeiros casos enviados pelo Dr. Nuno de jovens adultos, 18, 19, 20 anos, alguns a entrarem na universidade, alguns já na universidade e nunca terem tido um diagnóstico. Nunca. Bom, ou isso, ou terem outros diagnósticos, múltiplos acompanhamentos. Estou recordado de uma família que se sentou à minha frente, conjuntamente com, neste caso já um adulto de quase 30 anos, e aquilo que disseram foi, escuta, você é o 19º psicólogo. E eu, escuta. Ou seja, situações de, até um pouco já mais adultos, que me dizem, bom, eu já passei por N diagnósticos, perturbação bipolar, depressão, perturbação de ansiedade, perturbação obsessiva-compulsiva, perturbação da conduta alimentar. Olha, escolha. Já fiz medicação de um lado, já fiz medicação do outro, mas sinto que continuo com um conjunto, não só de sintomas, mas desta incompreensão do mundo, aquilo que o Dr. Nuno estava a falar, esta dificuldade em ter este guião, em conseguir compreender o sentido, não só do acontecimento das coisas, porque é que é ditas certas coisas, mas, portanto, também terem uma noção de incompreensão dos outros face a si próprios e que se traduz num grande sofrimento.
aquilo que a Inês estava a falar, eu passo a publicidade que está no site do PIN, um questionário, porque a nossa preocupação também vai nesta vertente científica, procurar compreender o que é isto do comportamento de camuflagem social e, portanto, alinhamos como os grandes centros de investigação a nível internacional. Temos um questionário precisamente para compreender estas características do comportamento de camuflagem social, não só nas mulheres, mas também para os homens, portanto, porque Queres também explicar melhor o que é existe camuflagem esta social? expressão. Nós sabemos, mas não sei se toda a gente... No fundo, esta questão da camuflagem social é o esforço que é sentido pelo próprio para ter um comportamento adaptativo que não ocorre de forma espontânea. No fundo, pensando aqui noutro exemplo, uma adulta que eu comecei a acompanhar há relativamente 3 meses, uma das primeiras coisas que ela me diz foi: olha, escuta, eu estou a olhar para si, mas olha que isto não é porque eu quero, é porque eu aprendi que era assim, porque senão eu estaria a falar consigo e a olhar para o outro lado e continuaria a debitar. E, portanto, disse-o de forma clara e depois deu um conjunto de outros exemplos, desde o sorriso em determinadas situações, esta capacidade de olhar para o outro e ir mimando o comportamento do outro. E, portanto, no fundo, este comportamento de camuflagem social, e respondendo aqui à questão que o Dr. Nuno estava a colocar, está intimamente ligado ao sofrimento psicológico, quer do ponto de vista da perturbação da ansiedade, quer da alteração do humor ao nível de depressão. Porquê? Porque tem consciência, ou seja, o que os estudos, no fundo, do ponto de vista métrico, nos vão mostrando é que quanto maior a capacidade de camuflagem social, maior também o sofrimento psicológico percebido pelo próprio. Porquê? Porque tem consciência de que estão a fazer algo que não é seu, não é inato. Quanto maior o esforço. Quanto maior o esforço, claro. E, portanto, muitas vezes, aqueles que acompanho já há mais tempo aqui no PIN, que foi apanhando este percurso 19, 20, 21, 22, verifico que, à medida que há algumas características mais nucleares e com maior impacto e com maior gravidade vão diminuindo enquanto benefício da psicoterapia, mas também do ponto de vista da intervenção farmacológica, verifico também um aumento até do ponto de vista da sintomatologia depressiva, ou seja, neste sentido de que começa a haver uma outra capacidade de consciência do que é que eu não sou capaz de fazer face aos outros. E aqui, sem dúvida alguma, é importante, ligando também aquilo que a Piedade há pouco tinha dito, da importância, né, de poder explicar ao próprio, à família, no fundo também dar a entender o que é esta identidade Asperger, no fundo. Né? E, portanto, demonstrar que não há aqui esta estranheza não é um extraterrestre, não é uma pessoa diferente neste sentido, que é diferente na forma em que todos nós somos diferentes, mas que são um conjunto de características próprias que o definem enquanto pessoa. Mas sim, o sofrimento está em muito aqui associado a esta. Bom, não são identificados, não são diagnosticados, não fazem o acompanhamento devido do ponto de vista psicológico e médico, e como tal há todo um agravamento. Muitas das nossas crianças e jovens são vítimas de bullying. E, portanto, no fundo, o que vão desenvolvendo ao longo dos 12 anos de escolaridade obrigatória, passo o lugar da expressão, é de que o mundo é um lugar ameaçador. Ponto. Muitas vezes, pegando aqui na universidade, quando lhes é falado da possibilidade de irem para a universidade, não me venha falar disso. Eu sofri 12 anos. Mais 3, mais 4, não quero, obrigado. E, portanto, já para não falar de outras questões, que eu penso que mais à frente iremos falar, desta questão da transição, mas, ou seja, no fundo há uma expressão muito grande de sofrimento que foi sendo aprendido. Não é por acaso que há desenvolvimento em muitos jovens com síndrome de Asperger para uma perturbação da personalidade mais paranoide. Portanto, esta questão de, doutor, eu estou sempre de pé atrás nas relações, sempre. Nunca confio nas pessoas porque, bom, no fundo vão dando um conjunto de exemplos de que foram traídos pelos amigos, pelos colegas, pelos professores, alguns familiares até. E, portanto, sim, há aqui uma panóplia, um conjunto muito grande de outras perturbações associadas, quer enquanto comorbilidades psiquiátricas e enquanto consequência da própria forma como o próprio se percepciona a si, e ao outro, e a si na relação com o outro e com o mundo. Portanto, sim. Muito bem. Eu achei interessante a referência ao bullying, porque... mas porquê é que foi aquela criança escolhida? Essa é uma interrogação que eu muitas vezes me faço.
E aquilo que eu tenho assistido, embora isso obviamente não desculpe nenhum tipo de agressão, é que, em geral, as crianças que eu vejo que foram vítimas de bullying são crianças com menores competências sociais, ou seja, são crianças com menos capacidade para arranjar amigos que os protejam. São crianças que, de alguma forma, são vividas pelos outros como sendo diferentes, como não pertencendo à nossa tribo, como não gostando do que a gente gosta, como sendo desajeitadas ou desarmoniosas, como não tendo jeito para o desporto, como sendo nerds, ou sendo, enfim outros adjetivos. E, portanto, essa sensação de diferença faz com que o grupo, não é verdade, rejeite, não é? E se comporte de uma maneira agressiva e que faz sofrer. Vou voltar à Piedade para lhe perguntar: os miúdos com síndrome de Asperger são vulneráveis. Eu não digo que eles são frágeis, mas são vulneráveis. Como é que as famílias vivem essa vulnerabilidade na sua experiência? Por que fases passam a tomar consciência dessas vulnerabilidades e dessa diferença? Mas especificamente em relação ao bullying? Ou em relação ao síndrome de Asperger. Em relação ao síndrome de Asperger. As famílias, enfim, aqui podíamos falar em diversas famílias. Há a família que aceita, e quando aceita tem dois caminhos. Ou está sempre alerta, ou arranja estratégias na própria escola de uma boa comunicação, não só com os professores, mas com os colegas e com a comunidade escolar, e a coisa passa. Este caminho flui desta forma, não é? Os pais sempre atentos e sempre presentes e buscando a solução quando veem que se aproxima um problema. Depois há a outra parte, que são os pais que entram, e eu vou utilizar uma palavra um bocadinho feia, mas é a histeria. A ansiedade e a angústia, e que no fundo acabam por destabilizar mais o filho do que propriamente ajudar, não é? Porque também se sentem perdidos. E como é que agrediram o meu filho, não é? Como é que eu vou fazer agora? Muitas vezes têm, penso eu, e isto é recíproco, uma má comunicação, uma má forma de comunicar isto com o professor, o que imediatamente constrói uma barreira em vez de uma ponte para se perceber onde é que está o agressor, porque é que isto aconteceu. E também o outro caminho é a sobreproteção, que eu acho, não tenho nada a queixar, não é? Mas sinto que é muito, também igualmente sofredor, porque nem os pais nunca estão à vontade quando a criança está na escola, nem a própria criança consegue arranjar defesas, nem ninguém lhe ensina defesas, não é? Para ela poder minimamente defender-se ou então afastar-se do problema. Portanto, eu gostava contudo de sublinhar aqui uma coisa, porque acho que é importante. Muitas famílias me chegam dizendo: os meus amigos, a minha família diz que ele é assim porque eu o protejo demais. Ninguém é assim por ser protegido demais. Ele é protegido eventualmente demais porque os pais têm uma percepção de uma vulnerabilidade e de fragilidades que o resto da família não vê, nem quem não o conhece bem na intimidade. Porque, evidentemente, todos nós crescemos para a autonomia. Quer dizer, é isso que os pais desejam. A enorme satisfação é quando a criança começa a dar os primeiros passos, ou seja, começa a ter a possibilidade de se afastar de nós. Não é? Na verdade, portanto, e quando as crianças não precisam dos pais, dão-lhes um pontapé no rabo. E fazem elas muito bem. Quer dizer, eu já não preciso de ti, já não preciso que me ajudes, eu faço os trabalhos sozinho. Eu já não preciso. Mas porquê é que eu não posso ir sozinho para Lisboa no comboio à meia-noite? Olha, porque não podes. Bom, portanto, eu acho que este ponto é importante, mas essa noção do risco, já agora, leva-me aqui a fazer uma outra pergunta à Inês, e que se prende com os novos riscos. Os novos riscos, quero dizer, dada uma menor competência social, uma menor percepção do outro e das suas mensagens, uma menor percepção dos riscos e, simultaneamente, utilização de um meio tão poderoso como são as redes sociais. E eu gostava que fizesse algum comentário
aquilo que tens assistido, que são, enfim, os alçapões das jovens, sobretudo, não só as raparigas, mas sobretudo as raparigas, na utilização com síndrome de Asperger, na utilização das redes sociais. Dentro das perturbações do espectro do autismo, ou particularmente quando nós falamos aqui das perturbações do nível 1, também há alguma variedade nesta utilização das redes sociais, porque nós continuamos a ter, de facto, alguns jovens com perturbações do espectro do autismo que estão muito afastados da utilização. Portanto, também gostava de referir estes, não é? Estamos a pensar naqueles que correm alguns riscos ou como é que podem usar, mas ainda há muitos que estão muito afastados, isto é, que não usam, que não recorrem, que não participam de forma nenhuma. Sim. E estes, de alguma maneira, até por isso, se acentua a sua diferença em relação aos outros. Sim. E é mais uma das formas de exclusão social e de falta de integração. Portanto, não estão integrados nem, digamos, ao vivo e a cores, mas também não se integram naquilo que são, por exemplo, os grupos que a turma tem no WhatsApp. Hoje em dia, não é? Que é muito fácil ter um grupo da turma onde partilham... São retirados da lista do WhatsApp, isso é uma dor. Onde partilham as coisas não só mais sociais, mas trabalho de casa, trabalho de grupo, testes, há ou não há. E eu tenho vários que acompanho de facto que estão no grupo, mas pouco ou nada utilizam ou participam nesse grupo. Depois existem aqueles que procuram, de facto, também através das redes sociais ter algum tipo de integração e de fazer alguns amigos. E aqui estaríamos muito tempo também a falar. Correm também mais riscos, porque se a sua dificuldade em identificar no dia-a-dia algumas das pistas sociais, decifrar mensagens, o seu déficit nas competências sociais de 1 para 1 ao vivo, se já existe esta distância de uma mensagem, de uma comunicação que é muito mais, de facto, que pode ser, passa muitas vezes por essa mensagem mais até escrita, que não se vê o outro, pode não se ver o outro, pelo menos, em alguma fase inicial de relacionamento, leva ainda ter uma maior dificuldade em perceber quem é que está do outro lado. O que é que isto quer dizer? E, portanto, também há vários jovens, rapazes e raparigas, mas falando das que acompanho, que efetivamente se envolvem em alguns relacionamentos, correndo estes riscos, não só de quererem ter alguém com quem se relacionar, e é muito mais fácil desta forma, via net, digamos assim, online, mas ainda que com muito menos capacidade para decifrar o que está do outro lado e, portanto, correndo de facto riscos de virem das intenções e de haver um abuso e de haver um relacionamento. E subtraídos à vigilância dos pais. Pois, porque são presenças virtuais e muitas vezes capazes de ceder imagens de si mesmas. O que é muito fácil. Portáteis. Ou seja, passa a poder estar em qualquer lado, já não é aquela coisa de estar em casa ou na mesa da sala enquanto os pais veem televisão e vou deitando o olho para ver o que é que o meu filho ou a minha filha está a fazer. Ou em qualquer lado, tenho dados móveis e posso aceder. Nesta semana um jovem, já de 9 anos, me perguntava como é que eu sei, online, especificamente, que a outra pessoa me está a enganar. Como é que eu sei? Perguntava isto. Como é que eu vou descobrir? A multiplicidade hoje de vivências é tão grande. Ele explicava há uns tempos, porque me falava de uns grupos do WhatsApp. Doutor, muito fácil. Portanto, nós convidamos outros para os grupos. Ou seja, por exemplo, aquele grupo onde eu estou do sítio X, disseram-me, olha, tu é que ias ficar lá bem naquele grupo. E então adicionaram e eu passei a estar num grupo com mais 100 ou 200 pessoas. Não faço ideia que eles são. E, portanto, vou trocando conversas com uns e, portanto, encontro mais vezes com uns e com outros e depois, vai acontecendo toda uma multiplicidade de coisas. Parece haver aqui alguma proteção para os rapazes e que, no caso aqui das raparigas, mais grave. Não é por acaso que a comunidade internacional vem, inclusive a Organização Mundial de Saúde, também vai chamando aqui a atenção para estas mulheres de síndrome de Asperger como propensas a serem, em maior número, vítimas de violência sexual. E, portanto, sim, é importante. Muito bem. Os nossos espectadores não sabem, nem podem saber, mas por detrás desta câmara
está um jovem barbudo, chamado Dr. João Faria, que é um psicólogo e que, juntamente com o Dr. Pedro Rodrigues, trabalha no núcleo de utilização da internet e tem um particular interesse na dependência dos videojogos, que é um tema que está absolutamente na berra. E, portanto, eu gostava muito que o Pedro, que tem esta experiência, dado que o João está silenciado daquele lado, nos fale do impacto deste problema, se efetivamente é uma dependência igual às outras dependências. Hoje, a minha mulher dizia-me que tinha visto um artigo no Expresso que dizia que este jogo que está agora muito na moda, Fortnite era como a heroína. Eu acho a comparação meio espectafúrdia, mas de qualquer maneira terá pontos de semelhança, mas também pontos de divergência. Eu gostava muito de falar sobre isso. Bom, tem pontos de semelhança. Ainda esta semana também foi publicado um estudo, bom, depois vamos ver aqui nos estudos, mas enfim, que no fundo pegou em homens com comportamentos de dependência aos videojogos pela internet e homens que não têm este comportamento de adição aos videojogos e, portanto, colocou-os sobre uma técnica neuroimagilógica, ressonância magnética funcional, a procurar perceber como é que a funcionalidade do cérebro ocorre nestes dois grupos. E aparecem um conjunto de áreas distintas, vale pelo qual a interpretação deve ser cuidadosa nesta associação de que os videojogos, ou alguns videojogos, funcionam como a cocaína. De qualquer das formas, e tenho aprendido muito com o meu colega João Faria, há um conjunto de características em alguns videojogos que, por si só, tornam aqui uma maior propensão para a adição. Há diferenças. Eu tenho a possibilidade de comparar algumas situações precisamente com o João Faria. As situações que eu acompanho, e quando o João me convidou para o NICO, para o Núcleo de Intervenção nos Comportamentos Online, foi no sentido de poder dar aqui esta resposta em muito aos jovens com síndrome de Asperger. E, portanto, o comportamento é diferente em muito porque na síndrome de Asperger esta aproximação aos videojogos tem algumas componentes semelhantes e outras não. Muitas vezes ocorre porque faz parte daquilo que são os comportamentos repetitivos e os próprios interesses restritos destes mesmos jovens. E acabam por ter aqui depois um conjunto de outras respostas, à semelhança de outros que não com síndrome de Asperger, que no fundo os consegue manter ligados ao mundo. E, portanto, pensar que terão dificuldades, e muitas vezes os pais referem isso. Eu não consigo compreender porque é que o meu filho tem dificuldades sociais na escola. Ele, quando está online, está a falar com 2, 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, ri às piadas, ele próprio faz piadas. Ou seja, há aqui, claro, todo um conjunto de situações que o protegem, esta questão da exposição frente a frente ao outro, o poder responder em tempo diferido às questões que lhe estão a ser colocadas, no fundo facilitem muito a interação. Mas outras questões, estas crianças, estes jovens e obviamente também estes adultos, no fundo vivem muitos anos a aprender que são aparentemente pouco competentes para muitas coisas, ou para a escola, e principalmente do ponto de vista social, e aqui descobrem, neste mundo virtual e associado aos videojogos, que são o primeiro, segundo, terceiro lugar de um ranking de milhares de jogadores. E, portanto, sem dúvida alguma, podem exibir na escola um conjunto de medalhas, por assim dizer, do ranking que estão à frente dos outros colegas. Claro que isto traz um conjunto de dificuldades. O número de horas que estão a jogar impacta claramente do ponto de vista académico, mesmo naqueles com francas competências cognitivas para poder dar uma resposta, e também acaba por ter aqui um impacto do ponto de vista social, porque os privem muito do contacto frente a frente com os próprios colegas. Muitos deles jogam com os colegas de turma, mas não interagem, não vão ao cinema com os colegas de turma. É possível em muito da intervenção, e eu e o João temos pensado muito nisso, né, que é poder pensar, principalmente na síndrome de Asperger, que isto faz parte dos interesses restritos e, portanto, talvez não faça em muito sentido
retirar, como pensamos, bom, tem um interesse restrito em dinossauros, portanto vamos acabar com os dinossauros para este. Os dinossauros já acabaram, coitados. Bom, mas pensar inclusive como poder utilizar estas ferramentas, para integrar este jovem. Não é por acaso dia 16 de dezembro, passo novamente a publicidade, vamos fazer o PIN Game Day aqui no PIN. É o 3º ano consecutivo e eu lembro-me perfeitamente no primeiro dia de ver a cara de contentamento de alguns pais a verem nós a dizermos aos jovens, escuta, faltam 10 minutos para fechar aqui a sessão, vais ter que entregar o comando. E eles entregaram o comando e os pais, mas ele em casa não faz isso. A passarem o comando aos colegas, aos amigos, aos participantes, outros jovens, e a falarem com eles. E, portanto, é preciso pensar nestas potencialidades destas pessoas, crianças, jovens e adultos, e perceber como é que nós os podemos integrar. Pensando aqui na questão da integração profissional, há países como a Espanha e outros exemplos, Estados Unidos, em que estes jovens, a capacidade de atenção ao detalhe, estão a ser utilizados para as empresas que criam os videojogos. Visionam erros que ninguém consegue visionar e estão ali horas e horas a ver aqueles vídeos porque têm uma capacidade de se manterem ali a fazer a mesma tarefa de forma repetida. E, portanto, é poder aproveitar aquilo que é muito mais situação. Já lhe vou passar a palavra. Sim. Houve alguém que fez um comentário, um de vocês fez o comentário de que as redes sociais são perigosas para qualquer criança. Ou jovem. É verdade, mas é com aquela questão, são todos iguais, mas há uns que são mais iguais que outros. Ou seja, é evidente que qualquer criança ou jovem pode ser vítima de bullying, de abuso, de engano, mas as crianças com síndrome de Asperger e jovens são particularmente vulneráveis pelas suas características a serem vítimas da intenção malévola de quem quer que seja. Tanto do ponto de vista pessoal, física, mas sobretudo online, porque é mais difícil de ler. Acho que as pessoas inventaram os emojis exatamente porque os mails eram difíceis de perceber, não é? Portanto, é difícil de perceber sem um sorriso, sem um smile que estamos a brincar. Dar um tom, foi dar um tom emocional que a melodia do discurso habitualmente nos dá e que obviamente o e-mail seco não dá e cria imensas confusões mesmo em pessoas que são boas a fazer leitura, quanto mais a quem tem essa dificuldade. Deixe-me só acrescentar que, de facto, os dados indicam que as crianças que têm perturbações de desenvolvimento, ou, portanto, necessidades educativas especiais, são 3 vezes mais propensas a serem vítimas de bullying do que outras crianças que não têm estas necessidades. Portanto, apesar de todos correrem esse risco, estas são mais vulneráveis. Claro. Bullying e outras formas de violência. Outras formas de violência psicológica e não só. Quais são, na sua experiência na integração profissional, quais são os aspectos mais importantes para o sucesso da integração? Primeiro, é o jovem perceber o que é que gosta de fazer e quais são as suas capacidades e a APSA trabalhar isto, e depois na integração profissional o que mais pesa do lado da empresa são várias coisas. Primeiro, a lealdade. Segundo, a responsabilidade. Ao contrário do que nós muitas vezes não acatam regra, não fazem nada. Se é para estar às 8, é para estar às 8. Se é para sair à 1, é para sair à 1. Uma extraordinária capacidade de trabalho. Não há aquilo que nós fomos lendo, não é? E que o Dr. Nuno tantas vezes dizia, e que eles começam e só param quando acabam. De facto, não há interrupção. Não é? Não há ir lá fora fumar um cigarrinho. Nem há ir telefonar para não sei quem, nem tomar um cafezinho fora de horas. Portanto, é isto. E é, de facto, a perfeição, o rigor de responderem àquilo que lhes é pedido, através das funções que lhes foram dadas fazer. Depois, é a necessidade que eles sentem de, a pouco e pouco, e porque se vão sentindo à vontade no ambiente de trabalho, de ir buscar o outro, de fazer amigos. E, de facto, uma população que os recebe está preparada para isto,
E com a mediação a coisa vai acontecendo. Portanto, mas para responder muito concretamente, devidamente adaptados e acompanhados, estes jovens, isto é palavras de uma empresa, da REN, valem tanto como qualquer outro, às vezes até mais. Um supervisor da Accenture, onde nós temos jovens em programação, robótica e em testar exatamente erros em sistemas informáticos, e não sei explicar mais nada, mas são 3 que estão na Accenture já com contrato renovado 2 anos. O supervisor de um deles, que está sempre em contacto e fazem várias avaliações, dizem, ouça, esqueça, ele vai cá ficar, porque ele sabe mais disto do que eu. Ele sabe, eu tenho que gerir 300 mil coisas, mas ele sabe muito mais disto do que eu. Portanto, o Ruben vai aqui ficar. Portanto, isto é um exemplo de como eles são. Mas também há dificuldades, não é? Esse mar de rosas. Não há mar de rosas. Aliás, os primeiros tempos, isto é sempre um first step, não é? Os primeiros tempos são de muito contrabalanço, muito jovem ir acompanhado com o seu responsável de processo, de forma muito soft e sem nos metermos dentro da empresa e no dia-a-dia da empresa, saber como é que está, como é que não está, e são códigos criados também entre a responsável de processo e o próprio supervisor. Claro que isto é tudo feito não molestando o espaço em que todos os outros colegas estão a trabalhar, porque se é importante nós incluirmos os nossos filhos, também é importante que os outros não se sintam excluídos. Portanto, não há cá, põe a mesa ali, arrasta a cadeira daqui. Pedro, é adaptar. Eu perguntava-te da tua experiência na inserção académica, na inserção universitária, porque tens feito um trabalho, enfim, dentro do PIN muito importante nessa área. Bom, cada vez mais, para já, temos mais jovens adultos a entrar no ensino superior. Eu, do total de pessoas que acompanho por semana, neste momento tenho 20 jovens no ensino superior. Portanto, todos eles com um diagnóstico de síndrome de Asperger, com um perfil cognitivo que vai desde um perfil cognitivo médio, inclusive superior. Portanto, jovens muito capazes desse ponto de vista cognitivo, mas com grandes dificuldades do ponto de vista social e da comunicação. Várias dificuldades são aqui identificadas. Uma delas é perguntarmos porquê é que não há um processo de transição entre o ensino secundário e o ensino superior. Portanto, haver uma ligação entre ministérios que passe esta informação. São pessoas que, numa boa parte das vezes, estão referenciadas. Portanto, é uma questão de passar para as universidades esta informação. Isto facilitaria em muito o processo. Depois, a informação não está divulgada da forma que seria desejável nas universidades. Os pais, os próprios alunos, no secundário, quando procuram nas universidades, veem em poucas universidades bons exemplos. Vai havendo, felizmente, cada vez mais. Eu diria que no próximo ano, 2 anos, vai haver uma mudança radical no ensino superior. Já o está a existir porque há uma própria adaptação, uma regulamentação que as próprias universidades fazem daquilo que é a legislação existente nos outros níveis de ensino anteriores e procuram fazer esta adaptação. Mas não há depois uma divulgação, não há um trabalho conjunto e, como tal, acaba por haver inúmeros jovens que não entram. Os que entram, a percentagem dos estudos vão apontando para uma desistência a nível de 60% do ensino superior, um número muito grande. Muitos dos que eu acompanho vão migrando de cursos para cursos, de engenharia química para engenharia mecânica, para engenharia, enfim, ao ponto de depois acabarem por desistir e ficarem um pouco com esta ideia que não vão dar para nada, e os pais igualmente. Das faculdades que nós, eu e a Inês, também temos entrado em contacto, no fundo, há um desconhecimento sobre o que é a síndrome de Asperger, que características é que estes jovens apresentam. São jovens que desafiam o professor catedrático dizendo, peço desculpa, mas aquilo que está a dizer é uma enormidade de asneiras. Eu também desafiei o professor catedrático, que era o meu pai. Há muito trabalho que precisa de ser feito. Nós temos alguns manuais traduzidos para
poder sensibilizar e informar a academia de quais são estas características dos jovens com síndrome de Asperger, que dificuldades, portanto, é que vão ter no espaço universitário e o que é que pode ser feito. É preciso um trabalho conjunto com coordenação de curso, com a própria universidade, mesmo até ao nível de topo de reitor, para que o próprio programa possa ser difundido para todos, inclusive para os pares. Há alguns projetos interessantes em que são projetos de tutoria, mentoria. O Instituto Superior Técnico já faz isso desde 1996, não é nenhuma novidade. Os próprios alunos mais velhos acompanham os alunos que entram pela primeira vez. E, portanto, no fundo, eu tenho alguns que acompanho que são do Instituto Superior Técnico e que têm essa possibilidade. Faculdade de Letras. Sim, e ao gabinete do aluno em diversas A faculdades. Universidade de Porto, a Universidade do Nós Algarve. estamos a referir a algumas Não, coisas, sim, mas não, existem bons sim, exemplos. o não é? Instituto Politécnico de Leiria, portanto, há um conjunto de vários. Estes alunos têm enormes dificuldades. O próprio facto do funcionamento em semestres. Eles, quando estão a começar a adaptar, muda de semestre. E, portanto, e agora? Outra vez a mesma coisa. O facto de receberem um comentário no trabalho está demasiado subjetivo, reformula. Não entregam. Eu não percebo o que é demasiado subjetivo, portanto, não entregam. Portanto, há necessidade de descodificar isto para os professores que os acompanham diariamente e, no fundo, perceber que sim, têm a possibilidade, como os outros, terminar os seus estudos superiores, bom, e poderem concorrer por um trabalho, como qualquer um de nós já o fez. E... É um desafio muito grande, mas simultaneamente um desafio absolutamente fascinante. Esta oportunidade que nós temos de poder melhorar a vida destes jovens e destas famílias. Posso dizer uma coisa? Claro. Em relação ainda à faculdade, há uma coisa muito interessante que se passa na APSA, e estou convencida convosco também. Nós somos alvo de muitos pedidos de trabalhos de fim de curso, por exemplo. Muito, acontece imenso na Nova. O que quer dizer, isto para mim dá uma alegria imensa, é como ir à escola falar destes assuntos, não é? Porquê? Porque estes alunos vão de certeza ser excelentes colegas, não é? Porque estão receptivos, e de certeza excelentes pais e de certeza excelentes cidadãos, porque têm interesse em saber, e são coisas perfeitamente assumidas, não é um trabalhito, não é? Tem a responsável, nós temos sempre o fim dos trabalhos com a respectiva nota, e eu acho que isto é muito importante, porque é tocar exatamente naquilo que o Pedro dizia a um nível mais oficial, mas são os próprios colegas, de facto, que já pedem para trabalhar este assunto das perturbações do espectro do autismo. E eu acho que é muito importante esta nota. Nós estamos, o nosso tempo está quase a acabar, isto passou nem uma flecha. Não podemos alargar. Mas há limites. Esta estação tem outros horários. Tem anúncios, o que é que a gente está a fazer? Bom, isto por acaso é engraçado, mas estamos a trabalhar de frente para a futura SIC. É verdade. Bom, olha anyways, eu ia perguntar ainda relacionado com isto, porque houve um espectador nosso que colocou esta questão. E que eu poria desta maneira: muitos miúdos com síndrome de Asperger têm uma enorme dificuldade em decidir o menu, a escolher o que é que vão de comer. Não é? Aqueles que são ultra seletivos é muito fácil. Bom, mas perante o conjunto de escolhas tem uma dificuldade grande em selecionar. Estás de acordo com isto? É verdade? Sim, completamente. E a pergunta deste pai, presumo eu, a mãe, é no 9º ano, na transição do 9º para o 10º, na escolha de áreas, na seleção quais são as dificuldades e como é que a gente pode eventualmente ajudar nessa decisão? Então, não é uma pergunta fácil. Não é nada uma pergunta fácil, mas há de facto essa dificuldade em decidir. Estes jovens não sabem o que é que vão fazer e receiam muito que uma escolha, portanto, pensando de uma maneira também muito literal, muitas vezes, que uma escolha tomada agora, portanto, do 9º para o 10º, determine totalmente o seu futuro. E, portanto, nós temos que ajudar a perceber que não é assim, que isto não é só um caminho, mas que é abrir, de facto, uma porta para diversos possíveis caminhos, e temos que ajudar nesse sentido de perceber que daqui para a frente vai haver ainda um mundo de outras escolhas, será a primeira. Depois, de facto, têm essa dificuldade em decidir e muitas vezes sem noção nenhuma do que gostariam de fazer, e nós vamos ajudando aqui num conjunto de várias etapas a perceber, de facto,
quais são os seus interesses e se esses interesses podem ter, de facto, uma relação com aquilo que podem vir a fazer no futuro. Chama a atenção que nem sempre o facto de ter um determinado interesse numa área, num tema, num tipo de atividade, se transforma numa atividade profissional. Porque pode ser um jovem que tem um determinado interesse, mas que tem outras limitações ou outras dificuldades noutras áreas e que não consegue efetivamente dedicar-se àquela área. Nem seria bem isso, não é? Portanto, nós vamos ajudar a perceber se os interesses têm essa aplicação, vamos tentar ajudar a perceber quais são as suas características e que impacto é que elas têm, como, por exemplo, de facto, um jovem que gostaria de fazer algum tipo de trabalho que implica muito a motricidade fina. Poderá ter dificuldades na motricidade fina e, portanto, não ser o ideal, não é onde vai ter o seu potencial. Nós podemos fazer uma avaliação, de facto, mais formal também, e fazemos no PIN aquilo que habitualmente é realizado nas escolas, uma avaliação vocacional e dos interesses, mas nós temos, obviamente, aqui outras áreas que são avaliadas, como esta que eu disse, dos interesses, e temos em conta não só aquilo que é feito numa orientação, passa a expressão normal, digamos assim, vocacional, mas temos em conta as características do jovem, as suas dificuldades sociais, as suas hipersensibilidades ou alterações sensoriais que são também podem ser muito, ter um impacto significativo naquilo que vai ser uma escolha no futuro. Temos que ter em conta aspectos da sua regulação emocional, de autocontrole e, portanto, das suas características também de compreensão e de expressão emocional e, portanto, fazemos uma avaliação vocacional que é muito cuidada nestes aspectos que dizem respeito à perturbação do espectro do autismo. Portanto, é um caminho que se vai fazendo por etapas e percebendo, de facto, para o qual é que o jovem está mais vocacionado e onde é que as suas dificuldades terão um menor também impacto. Muito bem, muito obrigado a todos. Este é um tema absolutamente fascinante. No PIN nós temos uma ligação muito particular às pessoas com síndrome de Asperger e de alguma forma especializarmos nos diversos grupos etários e nas diferenças de género e nos aspectos de orientação vocacional e académica portanto esta é eu creio que ressaltou desta hora em que estivemos juntos. Aquilo que nós estivemos a falar não era debitar conceitos de livros, mas é mesmo o resultado da experiência vivida, da reflexão cimentada na nossa atividade cotidiana. Espero que tenham apreciado e que vos seja útil e convido-os para o próximo webinar do PIN. Obrigado. Obrigada, boa noite. Deus, boa noite.